É isso aí, queridos. O Cabeça para Cima é assim, né? Um programa que está aqui para trazer temas para você, que façam você refletir, que possam ajudar você no seu dia a dia. Nós queremos que você tenha qualidade de vida. Nós queremos que você possa aproveitar bem esse tempo que agora se fala, né? O tempo de vida aumentou, mas isso só faz sentido se nós tivermos mais tempo de vida com qualidade. Ninguém quer aqui ficar vivo mais tempo, mais doente. Não, a gente quer viver muito e com qualidade, né? Podendo usufruir, podendo passear, podendo ter ânimo para fazer acontecer, para brincar com os filhos, com os netos, com os outros, para passear, para namorar, para tudo. É isso que a gente quer, né? Aí. Isso é que realmente faz valer a pena. Queridas, como é que a gente pode perceber se a gente já está viciado em determinado alimento? Como é que funciona esse negócio? Vamos deixar a Paula começar. Olha, eu acho que assim, o vício está associado àquela descontrole, né? Então, quando a pessoa percebe que é um descontrole, uma quantidade acima do que ela deveria comer, e que às vezes não é uma coisa que ela consegue mensurar sozinha, que ela realmente precisa da ajuda de um nutricionista, aí eu acho que já caracteriza como uma certa, não uma compulsão alimentar, mas um comportamento compulsivo com aquele alimento. Eu acho que assim, ela percebendo que ela não consegue ter o controle sobre a alimentação, isso não precisa ser 100%, né? Ninguém vai ter aquele controle perfeito, até porque a gente tem esse outro lado emocional, prazeroso, social da alimentação. Mas ela percebendo que ela não está conseguindo lidar com isso, é hora de procurar uma ajuda. E às vezes até uma questão que a gente não tocou, algumas deficiências nutricionais também podem estar relacionadas com esse tipo de vício. Então, que é uma coisa legal também de pesquisar. Perfeito. Às vezes você está com uma deficiência de determinada vitamina, sais minerais, não sei o que, parará, e isso te dá vontade de comer determinados alimentos de uma maneira mais forte, né? E aí é bom procurar um especialista e poder ver como é que anda a sua saúde. Eu acho, responder essa sua pergunta, eu acho instigante e bastante delicada também. Concordo com o que a Paula falou aqui, mas ao mesmo tempo, a gente acaba, na resposta da Paula, a gente acaba visualizando sempre, de repente, uma pessoa que já está naquele limite, um obeso, que não tem controle e tudo mais. Mas eu acho que existe um momento em que a pessoa, às vezes, acha que ela está numa situação, e aqui, né, nós estamos dando essa informação, então é bom a gente ter esse alerta, a pessoa achar que ela está, falou assim, eu ouvi, nossa, será que eu estou viciada? E não entrar numa paranoia dessa maneira. Perfeito. Isso daí é por aí, porque assim... ele tem esse termo viciante, mas ele é um vício muito fácil de ser controlado, diferente das outras substâncias viciantes que nós conhecemos, que são extremamente mais drásticas. Perfeito. Então, isso é uma coisa muito importante da gente perceber. Então, eu acho que a pessoa começa a perceber que ela, entre aspas, está começando a ter um certo vínculo com aquele alimento, é quando a pessoa consome aquele tipo de alimento todos os dias e tem aquela percepção, não, nossa, hoje eu não comi o meu chocolatinho, nossa, hoje eu não bebi o meu cafezinho, ai, nossa, eu preciso comer um doce de qualquer jeito. Então, ela começa a perceber, ela de repente dá um alerta, até que ponto o organismo dela está sentindo a necessidade daquilo ou até que ponto é a cabeça dela que está sentindo a necessidade daquilo. Ela pode tentar, se ela perceber isso, ela falou, não, então peraí, hoje não vai ser o chocolate, hoje eu vou comer alguma outra coisa nesse horário. E aí ela ir vendo até que ponto ela consegue ir fazendo aquilo de uma maneira tranquila, ou se ela não conseguir, aí realmente ela vê o que está levando a uma desordem. Porque tem outro aspecto também que, às vezes, assim, a própria obesidade, tem obesidade por erros graves de alimentação, mas tem obesidade por esses erros metabólicos gerados por esses alimentos viciantes e tudo mais, que às vezes, por mais que a pessoa controle, ela não consegue ter a resposta que o profissional quer. E não se percebe, de repente, que tem esse detalhe. Né? Agora, assim, ter qualquer pessoa tendo uma oportunidade de passar por, pelo menos uma vez na vida,
por um nutricionista, é muito legal, porque o nutricionista vai fazer uma avaliação de como a pessoa está, mesmo a pessoa se sentindo ótima. Perfeito. Ela faz uma avaliação da qualidade alimentar da pessoa e auxilia em todos os aspectos, não só nesse momento, né, de mais, assim, achar que é um alimento viciante, mas de ter uma qualidade melhor da sua alimentação. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante. Sem dúvida. E esse é o ponto fundamental. Primeiro, é bacana, excelente alerta que você colocou aqui, no sentido de que nós não falamos aqui de gordo, não, tá? Não é uma questão de gente obesa ou não obesa, nós estamos falando de saúde, né? E pode ter uma pessoa magrinha, que ela também não tenha saúde e precise de atenção para todas essas questões, né? Essencialmente, a gente quer falar aqui de saúde, quer falar sobre alimentos que eles provocam aí subida da pressão arterial, a questão da diabetes, que são, né, fatores tão fortes aí no nosso dia a dia, doenças que elas vêm aumentando assim de uma forma acelerada no seio da comunidade e são pontos de atenção que precisam ser tratados. Você falou aí no junk food, né, os alimentos lixo alimentar que existe, etc. Quais são os alimentos que eles podem ser considerados lixo alimentar? Qual é o papel aí? Vocês já falaram um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho mais nessa questão do sal, da gordura, do açúcar, né? Que são, me parece, os 3 itens mais fortes aí na formação desse lixo. Olha, uma coisa que a gente sempre fala é aquele alimento que não dá que a gente compra pronto, que não dá para reproduzir em casa, já é um sinal de alerta, né? Aquela coisa, então, refrigerantes, até os sucos de caixinha, às vezes a gente acha, é suco, é de fruta, é natural, mas eles são muito açucarados, às vezes a quantidade de suco é 20%, 30%, às vezes nem isso. Tem muitos aditivos alimentares. Aquele fast food mesmo de comer fora, então que acaba tendo muita fritura, que aquele óleo fica lá por muito tempo. Acho que são alimentos que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Biscoitos recheados. Cheios de gordura, que mais até a alma, que a gente nem falar? percebe. Né? Que mais? Olha, eu também vou responder isso de uma maneira assim, um pouco para deixar todo mundo pensar, né? Porque eu acho que a gente tem que deixar as pessoas pensarem. Sem dúvida. Até porque nós não vamos dar todas as respostas, a gente quer que todo mundo saia pesquisando e se aprofundando. Eu vejo o seguinte, também concordo com tudo que a Paula falou, porque são todos esses, a gente pode sair selecionando vários, mas é muito delicado a gente sair selecionando e as pessoas acharem, então vamos suspender tudo isso. Eu acho que as pessoas, elas têm que ver em que momento elas vão usar certas coisas. Então, por exemplo, se você está pensando numa merenda para o seu filho, aí você tem que pensar numa coisa um pouco mais saudável. Se você está pensando assim, vamos passar um fim de semana em algumas coisas práticas, aí de repente uma coisa, aí você usufrui de uma coisa dessa. Então são situações em que você tem que realmente avaliar em que momento você vai criar esse equilíbrio, até para você chegar ao ponto de decidir se aquilo vai fazer parte da sua alimentação sempre ou não. Você pode, o ideal, com certeza absoluta, é você nunca ir numa rede fast food, é você nunca tomar um refrigerante, é você substituir até numa pizzaria por um suco, coisas assim. Mas a gente vive numa sociedade em que a gente também tem que ter alguns cuidados. Aí eu penso realmente mais nas crianças, nos jovens, onde às vezes criar algumas barreiras podem dificultar a sociabilidade das pessoas. Então, as pessoas elas têm que ter tranquilidade para, aos poucos, elas se sentirem seguras até para fazer a escolha de, não, tranquilo, eu bebo água, não quero refrigerante. Mas tem que ser uma coisa que ela tem que se sentir tranquila e o outro que está oferecendo a ela não se sentir mal por ter oferecido. Você já imaginou você vai receber uma visita na sua casa, você faz com o maior carinho aqueles pratos maravilhosos. Aí a pessoa chega lá e fala assim, não como nada disso. A pessoa também não é legal isso. Claro, sem dúvida. Então, tudo, né, nesse aspecto é que eu entendo que, teoricamente, tudo aquilo que você pode fazer na sua casa,
e que você pode comer de forma natural, é melhor do que você comer o processado. Nós vivemos num país em que a natureza nos dá absolutamente tudo com uma facilidade enorme. Nós temos esse acesso. Nós não moramos nos Estados Unidos, onde você não tem feira. Não é o caso, muito menos em locais que você não tem nada. Então, a gente tem esse direito de fazer melhores escolhas. E eu acho que quando você coloca também esse aspecto, você está falando de uma coisa maior do que modismo. Sim. A gente está falando de educação. Sim, né? A gente está falando de educação que vem por compreensão do fato, por entendimento do que aquilo significa, do que pode deixar de significar. Isso também é educação, né? Porque eu penso que também não tem nada pior do que uma criança que ela chega numa festa e estão todos os amiguinhos, de repente, comendo um docinho, tomando refrigerante, não sei o quê, papapá, e ele não pode, porque não pode, porque é proibido. E a cabecinha dele não consegue entender por que ele não pode. Ele não vai poder ali. Logo que ele estiver escondidinho, estiver fora da situação de vigia, de controle, ele vai fazer porque ele não entende aquela questão, né? Nesse aspecto, eu acho até legal a gente ressaltar assim, e isso eu critico alguns colegas da área de saúde, porque assim, se você imaginar uma criança diabética 15 anos atrás, ela não tinha um refrigerante numa festa dessa. Então, o refrigerante diet, nesse aspecto da indústria, isso é uma maravilha. Agora, o marketing em cima do emagrecimento, profissionais que dizem, se quer usar o refrigerante do diet, eu digo, de jeito nenhum, se é para porcaria, como a que tenha menos substância química. Então, isso daí são coisas que as pessoas têm que ter essa conscientização. E dentro dessa visão, que eu acho importante, assim, que eu acho importante as pessoas entenderem o que é o alimento. E qualquer alimento processado, ele vem de um alimento natural. Então, assim, a natureza, ela lhe dá absolutamente tudo nas condições que você necessita, no equilíbrio perfeito que você precisa. A transformação que você gera naquele alimento com os processamentos, você muda tudo. Você muda a energia do alimento, você muda as estruturas químicas e bioquímicas do alimento que podem gerar mecanismos não favoráveis, é o que nós estamos percebendo na maioria dos casos. Então, essa conscientização é muito fundamental. E aí vem a parte da educação, como foi falado aqui. Perfeito. É isso aí. Esse é o cabeça para cima, né? Isso é o que a gente quer fazer aqui. Mostrar os prós e contras, gerar consciência, gerar informação e deixar que cada pessoa possa tomar a sua decisão. Olha, isso é bíblico. Né? Porque a Bíblia nos ensina, conhecereis a verdade vos libertará. E ela diz também, né, que a gente se transforma pela renovação da mente da gente. Então, pelo conhecimento que a gente adquire, é isso que faz, que gera transformação, que gera entendimento e um novo comportamento, né? Uma renovação. A gente vai para o nosso último intervalo e eu volto já já para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá.